Olá, tudo bem? Então vamos ao nosso segundo vídeo sobre as aplicações das taxas de variação. O próximo tema, né, é sobre a taxa de reação química ou consumo de reagentes ou a taxa de geração de produtos, né? A gente pode pensar nesses termos quando a gente pensa então na dinâmica, né, na cinética de uma certa reação química. Aqui a gente pega um exemplo, a reação com dois hidrogênios e dois oxigênios, gerando duas moléculas de água, né? Então você tem essa reação química e a gente quer saber qual é a taxa de formação de moléculas de H2O. O modelo mais simples é aquele modelo em que a gente considera, né, uma mistura de reagentes homogênea em alta quantidade alta ou bastante tal, que a gente pode dar uma descrição da taxa de produção de molécula de água como sendo dada em termos de uma derivada. Então vamos pensar nessa derivada. A gente supõe uma reação, por exemplo, A mais B produzindo C, né, em que a concentração dos reagentes A e B ou do produto C é dada por esses símbolos aqui, né, o colchete e o símbolo no meio do produto. Então isso aqui é a concentração do reagente A, concentração de B e concentração do produto C num determinado instante de tempo t, né? Então a taxa de produção do produto C durante o intervalo T1 e T2 vai ficar a taxa primeiro a gente fala a taxa média, né? Então é a variação na concentração de C pela variação no tempo, que vai ser então a C em T2 menos C em T1, dividido por T2 menos T1. E se a gente tomar o limite em que ΔT tende a zero, né, a gente vai ter então a derivada da concentração em relação ao tempo. Então essa é a taxa instantânea na variação da quantidade de produto C. É importante a gente tomar, né, em consideração a física do fenômeno ou a química do fenômeno, né? Então, à medida em que as reações acontecem, A e B reduzem e C aumenta, então a derivada de C, né, é positiva e a derivada de A e B é negativa, e a taxa, né, de consumo de A e B é igual à taxa de produção do próprio C a menos de um sinal. Tá? Se a gente tivesse uma reação desta forma aqui, né, a teoria ficaria escrita desta maneira, né? Então você tem que lembrar que tem uma proporção, né? É como se fosse uma regra de proporcionalidade aqui. Então você usa uma outra relação entre as concentrações de reagentes, a taxa de variação nas concentrações de reagentes e na taxa de variação de produtos. Tá? Então é importante levarmos isso em conta. Uma outra aplicação do conceito de derivada é para estudar a compressibilidade, né? Suponhamos uma substância, né, que esteja a temperatura constante. Então o volume dela depende da pressão a que ela está submetida, né? E aí a gente pode estudar qual é a taxa de variação do volume dessa substância em relação à variação na pressão. Por exemplo, vai aumentando a pressão, vai reduzindo o volume, né? E vice-versa. Então, no caso de um aumento de pressão e redução de volume, a gente pode definir um conceito chamado compressibilidade, que é o quanto o volume da substância é reduzido quando a gente aumenta a pressão, né? À medida em que a taxa de variação do volume em função da pressão, da variação na pressão sobre esta substância. Então a gente pode simplesmente definir isso aqui, né? Vamos supor agora que a gente tem essa substância seja o gás, né? Pode ser um gás aqui, um gás ideal. A gente tem uma bexiga, digamos assim, com um gás que a gente chama de ideal.
Aí o volume da bexiga vai variar como sendo 5,3 dividido por P, né? Aí a gente pega essa bexiga, por exemplo, né, e pega um elevador super alto e segura a bexiga, aí a gente começa a subir, né? Pega e vai subindo, subindo, subindo. Então a pressão atmosférica sobre a bexiga muda, vai mudando à medida em que o elevador sobe, e vai aumentando, a bexiga vai aumentando, né? O interessante é que o volume dela vai aumentando até uma hora que ela estoura, né? É por isso que não é recomendável sair passeando de bexigas, né? Porque corre o risco suponha que você pega aquelas bexigas de algum gás menos denso que o ar, e aí você enche várias bexigas, elas vão né? Então ela vai fazer você subir junto com elas. Mas acontece que como a bexiga é uma borracha, né? Essa borracha tem uma quantidade finita ali. Então ela vai esticando, 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 e chega uma hora que a borracha não tem material suficiente nem resistência, ela estoura. E aí, enfim, a subida deixa de ser um passeio divertido nesse momento. Então eu não recomendo uma bexiga para sair voando. A menos, claro, que aconteça a, a densidade da atmosfera fique igual à densidade do gás dentro da bexiga, numa altura tal que a bexiga pare de expandir e ainda esteja com resistência suficiente para conter o gás interno. Aí nesse momento está tudo bem, enfim, dá para brincar assim. Então, se for fazer esse passeio, tem que tomar alguns cuidados, mas eu não recomendo esse passeio. Que fique bem claro que eu não recomendo de jeito algum. Feita esta digressão, é incontrolável a fazer esse tipo de comentário de vez em quando. Vamos voltar aqui, né? Então a gente tem essa equação para a variação do volume dada uma variação na pressão, o volume dado em metros cúbicos, a pressão em quilopascal, sendo a temperatura 25 graus Celsius, né? Uma temperatura bacana aí. Agora vamos lá, né? Então dVdP para esta expressão, dVdP é ddP de 5,3 sobre P, que é menos 5,3 sobre P ao quadrado. E se a gente for efetuar em P igual a 50 kPa, então a gente vai ficar com esta expressão aqui para a taxa de variação do volume quando a pressão é 50 kPa, menos 0,00212 metros cúbicos por quilopascal nesse instante. E aí a compressibilidade, né, colocando o sinal de menos aqui, a gente vai ter então o dVdP efetuado com P igual a 50, né? Fazendo o cálculo, a gente tem que a compressibilidade dessa substância vai ser 0,02 metros cúbicos por quilopascal, por metros cúbicos. Que essa ou seja, ele fica 1 sobre quilopascal, né? Como unidade de medida. Bom, com isso eu encerro este vídeo e vamos ao próximo vídeo a seguir. Um grande abraço e até já.